Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais uma live aqui no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Desejando aí boa noite a todos, primeiramente. E o nosso tema de hoje, como vocês podem ver, vai tratar da nossa visita e o estudo que nós fizemos da Casa Plataforma de Oração aqui no Rio de Janeiro, do bairro do Meier, né? Como nós tínhamos aí anunciado e para surpresa de praticamente todo mundo, não é mesmo? Bem, para quem não está, por um acaso, que vai ver essa live depois, né, para entender um pouco a situação, ela foi a seguinte. Tudo começou quando nós tivemos conhecimento, né, através do YouTube, das atividades dessa casa universalista, chamada Casa Plataforma de Oração, tendo bem claramente como espécie de líder, podia não ser o presidente da casa, mas é o que mais frequentemente aparecia, um indivíduo, né, chamado Pedro Augusto, que se apresentava como médium e recebendo uma série de espíritos excelsos, elevadíssimos, do grau de Jesus, e tantos outros, né? Falo de Jesus porque, né, é o mais conhecido e também o mais elevado que, segundo o Espiritismo, que segundo a nossa compreensão, esteve aqui na Terra, né, baseados que somos no Espiritismo. E vários outros espíritos identificados com Umbanda, espíritos que seriam de extraterrestres, e até mesmo apóstolos ou figuras bíblicas, enfim, né, de tudo um pouco. E aí nós fizemos o primeiro alerta há alguns meses sobre isso. Logo depois veio realmente o estopim de tudo isso, o início de tudo isso, foi quando ele, dizendo incorporar Bezerra de Menezes, um espírito também muito ligado ao meio espírita, esse espírito, né, o Bezerra de Menezes, o suposto Bezerra de Menezes que ele recebeu, o anuncia como sendo a reencarnação de Allan Kardec. Né? Então, o que era simplesmente algo estranho, né, de um médium estar recebendo só espíritos superiores, enfim, né, e dizendo coisas que também não, no nosso entendimento, não estavam compatíveis com o conteúdo de espíritos superiores, e aí, então, logo após, ele se apresenta como Allan Kardec reencarnado. Aí, realmente, a coisa ficou difícil de a gente segurar, entendemos que todos têm o direito de dizer o que quiserem, porém, também o mesmo direito nós temos de discordar, desde que tenhamos, obviamente, que apresentemos razões suficientes para tal. E foi o que nós fizemos ao longo, vocês acompanharam, né, muitos de vocês acompanharam, ao longo de meses a fio, onde a cada praticamente estudo, cada apresentação desse indivíduo, né, que se diz Allan Kardec reencarnado, nós víamos ali uma série de absurdos à luz da doutrina espírita. Não foi o Arthur que, como ele alega, cismou com a figura dele, não é nada disso. Fosse quem fosse, inclusive nós fazemos a mesma coisa, né, com outros supostos médios, né, vocês veem aí a todo momento, né, que não o nosso foco não é em indivíduos, né, mas sim em posturas, em ideias que elas transmitem, que, no nosso entender, com base na doutrina espírita, não fazem sentido, né? Ou são antidoutrinárias mesmo, né? Ou tem algum problema de ordem científica, algum problema lógico, falta não é racional, enfim, são as mais variadas questões de plágio, como nós, né, temos, como mostramos para vocês recentemente, tivemos a questão
do retrato, né, que o suposto médium apresentou como se fosse o espírito guia dele, e que, na verdade, era um retrato baseado na atriz norte-americana Liv Tyler, lá do Senhor dos Anéis, né? Então, não é algo que nós começamos a fazer a partir dessas aparições na casa plataforma de oração. É que essas pessoas tomaram conhecimento, né, do nosso trabalho agora e acham simplesmente que nós começamos ontem só por conta do aparecimento do senhor Pedro Augusto. Né? Nós estamos aí há muitos e muitos anos nessa mesma empreitada, nessa mesma toada, procurando passar, sim, a doutrina espírita. Temos aqui vários programas no canal onde nós nos dedicamos exclusivamente à divulgação e ao estudo da doutrina espírita, mas isso não nos impede de fazer outros tipos de programa, tendo esse enfoque crítico mesmo, analítico do que surge por aí, como se fosse espiritismo ou algo ligado à mediunidade, porque nós sabemos que, geralmente, quando se fala em mediunidade, as pessoas atrelam ao espiritismo. E a coisa piorou, voltando um pouquinho ao ponto anterior, quando ele se anuncia a Allan Kardec. Porque daí, a partir de tudo que ele diz, passa a ser relacionado a Allan Kardec. Vocês têm que convir comigo que isso é algo muito, mas muito grave. Inclusive, lançamos a série de vídeos dos falsos Kardecs que surgiram ao longo da história. E vocês viram o naipe da coisa. Em todos eles, meio que faltava um parafusinho, né? Talvez o mais, assim, o menos pior, né, tenha sido o ex-presidente da LBV, né, o Alziro Zarur, que era um homem muito inteligente, tinha uma boa exposição, né, um homem assim, com boa apresentação, no sentido de boa verve, de um bom discurso, né? Ele falava muito bem, era um homem inteligente, era um radialista, né? Um jornalista, enfim, com pessoas que têm esse dom mesmo. Inclusive, foi o que mais sucesso fez, digamos assim, né? Porque ele teve programas de rádio aí durante anos e anos e realmente estruturou uma instituição grande, muito grande até hoje, que é a Legião da Boa Vontade, né? Mas tinha ideias bastante exóticas, principalmente aquela onde dizia que de 1000 passou, mas que de 2000 não passaria. Mostramos para vocês, ele acreditava na aproximação do astro intruso até o ano 2000, e nada disso aconteceu, né, pessoal? Além de outras ideias, a LBV teve muita aproximação com o rostanguismo, né? Teve justamente pelo namoro que ela teve com a FEB, uma série de outras questões. Bem, então nós começamos, né, a fazer vários vídeos, porque, pessoal, os absurdos continuaram sendo ditos. E nós, a cada absurdo maior que era dito, nós fazíamos um programa. E nós não sabíamos o que estava acontecendo na casa. Nós não sabíamos efetivamente se as pessoas de lá o estavam apoiando ou não. Aparentemente, sim, porque estavam todos lá, né, ao lado dele. E nós hoje sabemos que realmente, por um bom tempo, as pessoas apoiaram ou apoiaram. No entanto, me parece que, a partir de um determinado momento, as pessoas foram atinando, né, uma vez que certos exageros começaram a ser percebidos por eles mesmos. Tá? E eu acredito, isso não foi dito para mim, tá, lá em momento nenhum, isso é só uma percepção minha, que de alguma forma, algumas pessoas de lá, vendo os nossos estudos, isso não foi dito, tá, pessoal? Vou deixar bem claro isso, tá? Mas eu pude notar, né, e nossa presença lá não foi à toa, né, porque, de certa forma, eles conheceram o nosso trabalho e viram que talvez as desconfianças deles batiam, né, com aquilo que nós já vínhamos dizendo, aquilo que nós já vínhamos alertando, né?
E aí, não foi dito, tá, os detalhes sobre a saída dele, e mesmo se tivesse sido dito, eu não falaria, tá, a não ser que me pedisse: "Olha, Arthur, você pode ir lá e contar para o seu público isso", tá, aí sim, tá. Então aqui não vai ter nenhuma espécie de leve trás, o certas coisas que me foram ditas lá, eu não vou trazer para cá. Mas vocês podem fazer perguntas, tá? Eu vou detalhar o máximo que eu puder, tá? A nossa visita de lá, inclusive vou apresentar aqui, vocês vão ver depois, tá? Foi gravado e eu vou apresentar aqui alguns dos slides que eu apresentei lá, tá? Inclusive tirei várias cópias. Eu sabia que lá não teria muita gente, então as cópias parece que foram suficientes para todos lá, para que essas pessoas, né, e obviamente também os participantes, né, os membros da Casa Plataforma pudessem depois ler com calma e refletir sobre aquilo. Não fomos lá para converter ninguém, tá, a ser espírita. Fomos lá falar de espiritismo e falar dos critérios do espiritismo, né, e do que vem acontecendo também em relação a questão que me foi proposta, inclusive, né, da luz contra as sombras, foi mais ou menos o tema que me foi pedido para que tratássemos, e nada melhor do que apresentar justamente a ideia, né, que o Espiritismo apresenta de que não é porque é espírito que possui a verdade, que possui conhecimento universal. Nós sabemos, como espíritas que somos, muito bem disso. Então, o que nós fizemos lá, e vocês vão ver daqui a pouco, foi realmente um alerta para eles, já que eles, embora não sejam uma casa espírita, né, lidam muito com a mediunidade e lidam muito, obviamente, com os espíritos, né? Então, vocês vão ver daqui a pouco o que eu lá apresentei, tá? Bem, praticamente todas as pessoas que pertencem à casa, os trabalhadores foram. Alguns não estavam lá em função das fortes chuvas que já ameaçavam cair no horário do início do estudo, tá? Então, que, algumas pessoas temeram, né, sair de casa e não puderam estar lá. E realmente choveu bastante, né, aqui no Rio de Janeiro, uma chuva bem forte, teve vários pontos de alagamento. Eu cheguei às 3 horas e saí aproximadamente 7h30 da noite lá, né. Assim que eu cheguei pontualmente, né, eu sou chato com o negócio de horário, eu costumo chegar cedo, eu cheguei até alguns minutos mais cedo, organizei dentro do carro as cópias, né, algumas não estavam ainda presas lá pelo grampeador, grampeei o restante e comuniquei que tinha chegado. Logo depois, né, chega uma pessoa lá e pede para eu entrar para um portão ali à direita lateral, tá? E aí eu entrei lá, realmente é muito grande, né? A fachada ela engana um pouco. É um terreno, e as pessoas que moram no Meier sabem disso, né? Os terrenos lá, os lotes são muito grandes. Então é uma casa com um terreno muito grande, tá? Então é efetivamente uma casa bastante grande. Sobe-se uma escada e lá, né, realmente é uma residência, tá? Lá é uma residência em que tem uma sala, né, que é uma sala bem grande, então é o salão onde tudo é gravado, tem aquela parte ali da janela e ao fundo ficam alguns bancos, né, para as pessoas que vão lá assistir, sentarem e, enfim, assistirem lá os estudos, né. E o mais interessante, pessoal, de tudo isso, né, é assim, e positivo, eu fui muito, mas muito bem recebido, tá. Isso, de certa forma, nos surpreendeu, não que eu achasse que fosse mal
né, recebido, mas, afinal de contas, né, pessoal, poderia haver pessoas ainda simpáticas ao senhor Pedro Augusto, né? Natural que poderia não tê-lo acompanhado, porque gostam da casa, gostam do trabalho da casa e tudo mais. Mas, pessoal, eu posso garantir para vocês, é uma questão até de justiça mesmo, não senti em absoluto nenhum olhar sequer, né, de assim, negativo, né, ou de lado, absolutamente nada, tá? As pessoas me trataram muito bem, sempre com um sorriso que a gente via que era um sorriso, autêntico, né, na boca, enfim, vinham me cumprimentar com toda a educação, com calor humano, enfim, né. Então isso a gente gostou muito, né, procuramos, retribuir, né, também com esse calor humano, porque a gente sabe, né, o nosso trabalho aqui não visa de maneira nenhuma se estabelecer nenhuma guerra contra ninguém. É uma guerra sim, porém de ideias. E aí, obviamente, aquele que tem as suas ideias contestadas não vai gostar. É o comportamento quase que natural, né? Ainda mais da maneira com que nós fazemos, porque, de certa forma, nós tentamos, de todo jeito, demonstrar que nós estamos com a razão, né? Nós não vamos entrar num debate de ideias sem estarmos fundamentados. E nós mostramos para vocês, durante todo esse tempo, a nossa fundamentação. Inclusive, não só em relação a esse médium, né, o suposto médium, como todos os outros que aqui nós nos colocamos como antagonistas em termos de pensamento. Posso até mencionar, porque sabe que, né, aqui no canal não tem essa de com nome, né? Principalmente o senhor Robson Pinheiro, o senhor Geraldo Lemos e a dona Mônica de Medeiros, né? E mais recentemente, inclusive antes do carnaval ou durante o carnaval, nós vamos voltar a falar sobre a médium Mayra, tá? Inclusive, vai ter um programa só sobre esse assunto, tá? Já adianto para vocês que o vídeo sobre ela não está mais no canal. Vou explicar tudo certinho para vocês depois e a gente vai, inclusive, falar diretamente para ela num programa que será só sobre isso. Então, como eu dizia anteriormente, né, muito pelo contrário, fui muito carinhosamente e calorosamente recebido, tá, com toda a educação, com todo o carinho por todos ali, tá, desde o pessoal da filmagem, 2 xarás meus, inclusive, né, os 2 se chamam Arthur, enfim, eu não vou lembrar do nome de todo mundo, tá, pessoal? O Maicon, que é o vice-presidente, o esposo da dona Sônia, a própria dona Sônia, foi com a dona Sônia que eu passei a maior parte do tempo. Voltando então, eu subi às 3 horas, 3 e pouquinho, conversei com ela até quase que praticamente às 4 horas, que era o horário de início da gravação, tá? Então ela me contou algumas coisas da casa, como é que começou, ela já falou, inclusive ela já comunicou, né, que eles vão publicar um livro, e ela disse que tem mais coisas a escrever ainda, então possivelmente outros livros vão surgir, todos sobre a Casa Plataforma da Oração, desde o início, e deverá inclusive incluir, né, informações que vocês aí deverão querer saber, né, sobre a saída do médium, o suposto médium Pedro Augusto da casa. Ela deve estar reservando esses detalhes para o livro dela, tá? Ela não me contou nada assim, e mesmo, como eu disse, e mesmo se ela tivesse contado alguma coisa, eu não estaria aqui com leve trás, tá? Em relação vocês podem perguntar aí, pessoal, daqui a pouco eu vou cumprimentar vocês e eu vou procurar responder o que eu puder, tá? Então podem fazer perguntas aí.
Então, e aí nós ficamos ali uns 40, 45 minutos sentados, né, numa confortável poltrona, tem várias poltronas ali, um sofá, poltrona, eh, conversando, né, sobre a casa. E ela, quando fala do desligamento do Pedro, ela não entra em detalhes, tá? E, como eu disse, mesmo se entrasse, eu não viria aqui dizer para vocês, a não ser por autorização dela. O que eu senti, tá, em relação aos membros da Casa Plataforma da oração, desculpa, né, já estou acostumado com essa crítica aí. Com a Casa Plataforma de Oração, é que eles estão um pouco, assim, sentidos, decepcionados com, né, com esse médium que se desligou da casa e que era, né, um dos principais médiuns junto ali com a dona Sônia, né. Realmente nós verificamos que o retorno dele é impossível, né, não há clima, não há nada disso. No entanto, ninguém fez nenhum tipo de comentário, que pudesse representar, assim, um ódio, uma raiva exagerada, não, tá, isso não aconteceu, mesmo porque eles conviveram por muito tempo, mas realmente chegou um momento onde o afastamento dele era inevitável. Parece até que partiu dele, mas era como se fosse, assim, algo que todos já realmente já esperavam. E os vídeos mostram isso, né, pessoal? Quando ele reclama que alguns membros da casa já não acreditavam mais nele, não acreditavam naquilo que ele dizia, não acreditavam mais naquilo que ele diz ser. No caso, a reencarnação de X, Y, Z, né? Então, o clima, né, pelo que a gente sabe, o clima já não existia mais, então ele resolve se desligar e montar lá o próprio canal, que é lá na casa dele, e outras pessoas o acompanharam, como vocês bem sabem, né. Bem, deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ver algumas perguntas, né, e depois eu vou apresentar alguns slides, né, que eu apresentei lá, mostrar para vocês alguns slides. Deixa eu ver aqui, quem está aqui conosco. Temos aqui a Mônica Yosimura, desejando boa noite a todos. A Suziara Cristina Oliveira, também desejando boa noite. Shirley Siqueira, falando de Poços de Caldas. Deixa eu ver o que mais. A Fernanda Linhares, falando de Florianópolis. Haroldo dos Anjos, falando, desejando boa noite a todos também. Vitor Haddad, presidente do centro onde nós estamos ligados, né? Que é o Vitor Haddad. Inclusive, em breve, né? Agora, antes do canal, nós vamos lançar um vídeo lá sobre a nossa casa, tá, pessoal? Que é uma casa que estava fechada e que o Vitor, junto com outras pessoas, né? Mas liderado por ele, reabriram depois da pandemia, tá? E aí fomos convidados por ele, né, para participar da reabertura dessa casa e estamos lá colaborando na parte doutrinária e também participamos da reunião mediúnica. Por enquanto, a casa só está aberta aos próprios membros da casa, né, para a reunião mediúnica que passará a ocorrer toda terça-feira, né? A princípio era sexta-feira e mudou o dia. Então, nós vamos aqui no canal lançar uma campanha para que vocês nos ajudem, vamos mostrar imagens da casa e tudo mais, nos ajudem com os gastos que nós vamos ter para reabrir essa casa, né? Que é num bairro bastante humilde, na cidade de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, vamos tratar disso melhor depois. Quem está aqui conosco também é o Matheus Oliveira, desejando boa noite também, Daniel Canedo, o nosso engraçado tio da Suquita, né, com esse nome, não tem como deixar de ser engraçado, né? Deixa eu ver quem mais. Daniel Canedo fazendo a primeira pergunta aqui, ó, é uma casa? Jurava que era um apartamento. Não, é uma casa, né? Inclusive, tem 2 andares, né? Então, daqui a gente sobe uma escadinha lá para chegar no pavimento superior. Neiva Rodrigues falando, fui lá algumas vezes, as pessoas são todas muito amorosas, isso realmente é inegável. Então, né,
A Neiva aqui confirmando aquilo que a gente está dizendo. E o mais importante, pessoal, algo que também um amigo nosso, inclusive que frequentemente está nas nossas lives, o Mozart Rosa, que mora inclusive perto, né, relativamente perto da casa, e foi lá nos acompanhar, né? Ele chegou um pouquinho depois, nem tive muito tempo. Tava assim, foi tão corrido, né, e tanta coisa que eu nem tive tempo de ir até ele. Ele assistiu e depois foi embora, justamente por causa da chuva, né? Ameaçando uma chuva muito forte, de piorar aquela altura. Ele notou que as pessoas lá estão muito interessadas em aprender. Elas estão carentes de um aprendizado maior, tá? Então, eles estão chamando pessoas, né, de várias correntes de pensamento, enfim, para conhecerem mais coisas, né? É uma casa universalista, nós sabemos como é que funciona, e o que nós fizemos lá é levar o posicionamento do espiritismo, os critérios espíritas, principalmente aqueles voltados para o relacionamento com os espíritos e a mediunidade. Nós vamos tratar disso daqui a pouquinho, dando uma pincelada enquanto o vídeo não sai, né? Deixa eu ver aqui, a Neiva dizendo, senhora Sônia é uma flor, realmente muito atenciosa, nos tratou super bem lá, assim como todos da casa. Quem está aqui conosco também, o Hegel da Silveira, falando de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Jacarandá, também falando lá de Goiás, né, o estado de Goiás. Claudinho Cabral, falando de Minas Gerais. Temos aqui o Chuca também, parabéns pela coragem, né? Ele escreveu também isso daí. Realmente, algumas pessoas próximas, né, de nós, falam assim, Arthur, mas poxa, mas eles até ontem estavam com o Pedro não gosta de você de jeito nenhum, será que não vai acontecer alguma coisa de ruim? Né? Muitas pessoas falam, olha, cuidado, sabe-se lá. E nós dizemos, não, pessoal, veja, é porque, né, nos foi feito um convite, né, e falamos através de áudios, trocamos impressões através dos áudios, e nos áudios a gente, né, vê claramente, né, pessoal, que não havia ali nenhum perigo, né, de uma tocaia, né, né, a própria dona Sônia me mandou áudio, também outra pessoa lá, que eu não vou dizer o nome para não expô-la tanto, mas também que faz parte da casa, né, que nos fizeram os primeiros contatos, e aí veio o convite, tá? Então nós estávamos assim muito seguros, muito convictos de que nada de ruim aconteceria. Nosso único temor maior é que houvesse pessoas ainda simpáticas ao Pedro lá dentro que poderiam não nos tratar tão bem ou nos interpelar, né, ou vir querer discutir alguma coisa. Isso nos passou pela cabeça, sim, tá? Mas em relação a algum tipo de tocaia, violência física, isso realmente nós rechaçamos de primeira, tá? Fernanda Linhares dizendo o seguinte: depois comente, se possível, a reação dos seus quando contou sobre o convite inesperado. Dos seus o quê? Dos seus amigos? Realmente já acabei de contar, né? Que algumas pessoas ficaram preocupadas, achavam que eu nem deveria ir, que eu não deveria aceitar, tá? Mas eu não sou um médium, tá, pessoal? Eu sou uma pedra. Eu acho que uma pedra tem mais mediunidade que eu. Mas, assim, digamos que a intuição seja, se eu tiver intuição, seja o que há de melhorzinho. E eu realmente não senti nada de negativo desde o convite, tá? Não senti absolutamente nada, por isso que eu fui bem tranquilo para lá. Convidei o Mozart, porque ele acompanha o nosso canal, é nosso amigo, mora ali perto, assim como convidei o Eric Pacheco, né? Porque também é uma oportunidade de estudo, né, pessoal? De você conhecer um trabalho que não é um trabalho eminentemente espírita, mas que lida com a mediunidade, né? E as pessoas também acompanharam tudo isso, então elas estavam curiosas, eles moravam aqui no Rio, então eu os convidei. O Érico não pôde, até em função da chuva, mas o Mozart Rosa foi.
Bem, uma pergunta interessante aí, ó, já nos fez lembrar. Suziara Cristina Oliveira perguntando se eu vi a Sabrina. Sim, ela estava lá. Só que ela não está participando, tá, diretamente dos trabalhos. Ela vai, me pareceu, de vez em quando, assistir aos estudos, às palestras, enfim, que eles fazem lá, tá? Então, eu só a vi, inclusive, já no final do meu estudo, quando a palavra passou para a dona Sônia, de onde ela estava, conseguiu enxergar a Sabrina. Da posição onde eu estava, eu não consegui enxergá-la. E aí depois ela se reuniu a mim, a dona Sônia e a uma senhora lá muito simpática também, só que eu não lembro o nome dela, eu para nome sou terrível, mas que ela é médica lá e ficamos todos conversando até 7h30 da noite, tá? Foi muito bom, né, conhecê-las, conhecer todas essas pessoas. A Sabrina está, inclusive, muito bem, não está com aquele ar triste que a gente via nos vídeos, aquela coisa cabisbaixa, não, ela está altiva, muito bem disposta, falante, então parece que ela realmente conseguiu superar, né, todos esses problemas, inclusive com a separação, né, todos sabem disso, não estou falando nenhuma novidade, dela com o suposto médium Pedro Augusto, né? Então, ela entende que, de certa forma, tinha que passar por aquilo tudo e hoje, né, já tem outros planos, outros projetos para a vida dela. Também muito simpática, fui muito bem também atendido por ela, né? Ela ficou até realmente eu ir embora, a dona Sônia me levou até o portão, né? Todos foram embora, inclusive praticamente juntos, né? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Quem está aqui conosco também é o Lucas Primani, que fala lá de Araraquara, em São Paulo. Seja bem-vindo, Lucas. Deixa eu ver aqui mais perguntas de vocês antes a gente vir. Ah, o Mozart Rosa, agora que eu estou vendo. Mozart Rosa aí, ó. Tá aí. Ele esteve lá, né? Quiser escrever alguma coisa, Mozart, aí, né? Sobre as suas impressões, fique à vontade, tá? Ele, inclusive, conversou bastante com o esposo da dona Sônia, né? Ele teve uma ótima impressão, inclusive o esposo da dona Sônia esteve muito atento ao estudo, parece que gostou bastante do nosso estudo. Enfim, né, nós fizemos a nossa parte. Como dissemos, não fomos lá para converter ninguém. Espiritismo, nós espíritas não fazemos isso. Mas como nós fomos convidados na condição de representar o espiritismo, nós falamos aquilo que o espiritismo ensina. E para que todos ficassem certos disso, nós fizemos questão de imprimir alguns slides que, inclusive, vou apresentar para vocês aqui, para que não achasse que é coisa da minha cabeça, né? Enfim, para que ficasse tudo muito bem ali documentado e também que as pessoas pudessem ler depois, meditarem sobre aquilo que nós separamos, tá? Mônica Yoshimura perguntando, eles acreditavam no falso Kardec? Olha, até certo ponto sim, tá? A coisa não começou, a coisa começou devagar, digamos assim. O que me foi passado é que ele, assim, não se apresentou no início da mesma maneira com que nós começamos a vê-lo, né, a percebê-lo. Começou assim bem tranquilo, como médium bem tranquilo, né? A princípio, né? Médium a princípio, isso na visão deles, né, que realmente acreditam na mediunidade dele, eles acreditam que ele realmente seja médium, tá? Eu, obviamente, não tentei argumentar ao contrário, eles sabem da minha posição, eu ouvi muito mais do que eu falei. E, pessoal, pode não parecer, mas eu sou um cara tímido, tá? Chega na frente da câmera, a gente dá uma melhorada, mas eu sou um cara tímido. Geralmente, se eu tiver entre muitas pessoas, eu vou ser uma das pessoas que menos fala, tá? É estranho, mas é assim que eu me comporto. Então, eu falei muito pouco, tá? Porque eu sou realmente assim, tá? Então, o que eu vi é que o que me foi dito é que tudo começou normalmente, não sei bem o que é o normalmente dentro dos parâmetros deles, né? Mas que depois a coisa foi crescendo. É como se ele de certa forma, estivesse cada vez mais deslumbrado,
Não foi falado isso, foi o que eu interpretei, tá? Ele foi se deslumbrando cada vez mais, e aí chegou no ponto que chegou, né? Ao ponto de vocês saberem bem disso, não estamos inventando nada, de ele se achar um avatar, um missionário com uma missão mundial, né? Ele disse que vai salvar metade do planeta, que ele vai ser reconhecido pelo mundo inteiro, e quem não o reconhecer é que está nas sombras, não tem a mente expandida, ou então, como nós, é magro negro, né? Aquela coisa toda, tentando mais ou menos traçar um paralelo com Jesus, que Jesus também não foi bem compreendido, e como ele não é bem compreendido, então ele utiliza isso como Jesus. É claro, pessoal, que ele jamais, ele sabe de antemão que ele já sabia de antemão que não seria bem compreendido, porque ele sabe que o teor dos estudos dele, da narrativa dele, é um teor completamente excêntrico, exótico, sensacionalista. Então, é claro, se eu chego, por exemplo, se eu sei que eu vou falar de dragões brancos, só um exemplo, né? Dragão branco para minha plateia, para a minha audiência, é claro que vai ter um sem número de pessoas que vai estranhar aquilo tudo. Então, é claro que ele já profetizava, que ele já antevia que haveria um grande estranhamento. É óbvio, né? Não precisa ser profeta, não precisa ter o dom da presciência para prever que confusão iria dar, né? E como anda dando, porque eu duvido muito que centros espíritas, por exemplo, o convidem para dar alguma palestra, ele se dizendo Allan Kardec reencarnado e dizendo coisas tão absurdas, tão fora, né, do que o espiritismo nos ensina, que a ciência nos ensina e tudo mais, né? Ele vai falar sim em casas sem vínculo religioso, como fez recentemente lá em São Paulo, né, numa pequena cidade de São Paulo, lá na Casa da Amizade. A Casa da Amizade, eu acho que tem uma ligação com o Rotary Club, não tem nenhum vínculo religioso, possivelmente algum fã do trabalho dele, né? Eles se dizem fãs, né? Fã de média, eu nunca vi disso, mas assim, alguém que admirava o trabalho dele conseguiu esse espaço lá para ele falar, e ele foi lá falar, né? Mas assim, instituições espíritas eu acho bem difícil, né? Que alguém chame, mas a gente sabe como é que está o momento espírita, né? Então pode ser que aconteça aqui e ali. Eu continuo duvidando. Então foi isso, Mônica. Eles acreditavam no início, mas quando o tom, né, e o teor do que ele vinha dizendo aumentou de proporção, me parece que as pessoas começaram a estranhar, e tanto é que ele, né, demonstra isso publicamente, através do vídeo, de que as pessoas já não estavam levando muita fé naquilo que ele dizia, né? Fabiano Nunes disse: boa noite, eu rezei bastante. Fabiano Nunes estava bem preocupado, mas nós compreendemos, né? É uma preocupação de amigo, né? Ele não acompanhou assim tão de perto, não soube, não condisse a ele o desenrolar muito assim da história, então ele realmente ficou preocupado em função aí dessa ligação que realmente, né? Eles tiveram durante bom tempo com o senhor Pedro Augusto. Ele diz aqui, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, todo cuidado é pouco, é verdade. Nisso aí eu concordo plenamente. Chile Siqueira aqui, obviamente, rindo, né? Ninguém te chamou de magro negro? Não. Eu sei que é brincadeira, né? Uma pergunta de brincadeira da Shirley, mas muito pelo contrário, né? Não estou aqui exagerando para alcançar nenhum tipo de. Tá? O próprio Mozart Rosa, que esteve presente lá de testemunha, viu o quão que realmente eles foram amorosos, calorosos, atenciosos, todas as pessoas lá, tá? Sem exceção nenhuma, tá? Me senti muito à vontade, falei sim coisas duras durante a exposição, nada ofensivo, porém daquela maneira que vocês conhecem, bastante incisivo, porque eu me senti à vontade.
e não vi ninguém levando a mal, tá? Ninguém lá virou a cara para mim. De todos disseram que gostaram bastante do estudo. Agora, se eles vão seguir, se não vão, isso não é problema nosso, e nem vou ficar cobrando, óbvio, né? Não tem autoridade nenhuma para isso, tá? Passamos o nosso recado, é com eles, tá? Então, se vocês se observarem, não mudou nada. Não temos nada a ver com isso, tá? O que nos incomodava na casa plataforma de oração era a figura do Pedro, não por ele, mas o que ele dizia, como ele se portava, com aquela arrogância toda, né, de uma pessoa se arrogando missionário sem ter obra nenhuma para mostrar, né? Quer dizer, nós sempre aqui batemos, né? Até 3, 4 anos estava na gandaia, não queria saber de nada, né? O indivíduo, né, sem serviços prestados nenhum, que de repente achou de um dia para o outro que é um grande missionário e começa a, né, dizer o que ele dizia. Então, realmente, não tinha como levar a sério em função disso. Vocês bem sabem que é muito difícil eu tratar de religiões ou pensamento, ideias alheias, quando elas não têm nenhuma ligação com o espiritismo, tá? Então, se ele não estivesse lá, possivelmente eu nunca teria falado nem bem nem mal da Casa Plataforma de Oração. Eles entenderam isso. Eles entenderam isso. Eles sabem que nós não somos, eu não sou universalista. Eles sabem. Mas entenderam que é uma discordância de ideias. Isso não me faz uma pessoa ruim, como ele, o Pedro, tentou e tenta até hoje colocar na cabeça das pessoas. Então, isso nos deixa feliz, né? Eles tiveram a sensibilidade, a percepção, a inteligência de ver, não, esse camarada, ele pode até ser duro nas críticas, mas não é porque ele está criticando, ele está discordando, que ele é uma pessoa ruim, né? Claro, longe de sermos perfeitos, hein, pessoal? Pelo amor de Deus, minha fé, sem qualquer tipo de tentativa aqui de eu me colocar como destaque em alguma coisa, tá? Mas apenas, realmente, o nosso objetivo, né, é tão e unicamente o esclarecimento. Tem sido assim há mais de 30 anos. Então, tem todo um histórico aí que prova que nós estamos nesse trabalho de análise crítica de literatura mediúnica, né? Desses conteúdos estranhos que têm invadido o movimento espírita, não é de agora, já faz um bom tempo isso, né? Então, ficamos muito felizes com isso, que eles não entraram nessa narrativa do outro lado, querendo nos colocar como alguém mau caráter, como uma pessoa mal intencionada e esse tipo de coisa, né? Mago negro, inquisidor reencarnado. Mal sabe ele que nós frequentamos reunião mediúnica há muito tempo, né? Voltamos agora, né, lá no GEX, o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Estamos lá como dialogador no momento, né? Mas participamos muitas vezes. Fomos presidente de centro, gente. Onde já se viu presidente de centro que não frequenta a reunião mediúnica, né? Então, nós temos informações, algumas informações de quem nós fomos, né? E isso não bate com o inquisidor que ele criou aí, né? O magro negro que ele criou aí. Não estou dizendo que eu tenha sido um santo, né? Mas eu acho que a gente já evoluiu um pouquinho para eu não ter sido inquisidor ou um magro negro, né? Que aliás isso aí né, o tal de magro negro, eu nem acredito nisso daí, né? Isso é coisa que ele tirou lá do Robson Pinheiro. Pessoal, eu já tinha dito isso para vocês há um bom tempo, que o médium Pedro, o suposto médium Pedro, é resultado dessa literatura.
Eu já tinha dito isso aqui, né, para vocês. O meu feeling era esse. E lá eu tive essa assim, informação assim, confirmada, que ele foi um ávido leitor de Robson Pinheiro e Mônica de Medeiros. Então, estávamos certos. Nós, por várias vezes, chegamos até a defendê-lo. Pessoal, não é tanto culpa dele. É culpa daquilo que essa pessoa leu. Por quê? Porque as coisas, nós conhecemos essa literatura. Então, logo nós vimos e notamos que a convergência do que ele dizia com o que diz essa literatura. Né, principalmente desses dois figurões aí do universalismo, né? Os dois, inclusive, começaram no movimento espírita. Depois se catapultaram, depois que eles se catapultaram para a fama, aí eles largaram o movimento espírita, né? E a informação que eu tive, é a única que eu estou repassando aqui para vocês, porque tem uma utilidade, tá? E essa informação que não foi passada é isso, que ele era ávido leitor desses dois. Então, está explicado e confirmada aquela nossa tese. Então, vocês veem o mal que esse tipo de literatura descompromissada, antidoutrinária, desonesta, produz, ou é capaz de produzir. Ao ponto de fanatizar alguém e essa pessoa se achar aí, começar a se dizer Allan Kardec reencarnado, um avatar, um ser iluminado, que está aqui, um missionário de primeira grandeza, em missão de salvar a humanidade, praticamente. Estou exagerando aqui nas palavras, mas é mais ou menos por aí. Né? Bem, mente e consciência, né? Nosso amigo Samuel lá, eu achei muito corajoso da sua parte, você foi bem recebido, Arthur, lá, e o Pedro estava lá ou não? Claro que não, né? Mas o Samuel não acompanha tanto. Como é que foi lá a sua ida? Estamos aqui explicando, mas realmente foi muito positivo, né? Sob vários pontos de vista. Suziara dizendo aqui, eles ainda acreditam em serem ser de luz e apóstolos, princesa de outro planeta? Olha, eu não toquei nesses assuntos com eles, tá? Seria um pouco deseducada da minha parte. Eu fui como um convidado. Como convidado, eu aprendi a respeitar, né, onde eu estou. Eu estava na casa deles. Mas eu lancei o meu recado, que vocês vão ver daqui a pouco, em relação aos cuidados que nós temos que ter, né? Com algumas revelações, né, por via mediúnica, tá? Então, eu não precisei falar com todas as letras, mas chamei a atenção. Agora, como eu falei, o que eles vão fazer com isso não vai ser cobrado e eu não vou ficar, né, realmente em cima em relação a isso, tá? As pessoas têm o seu livre-arbítrio, né? Vou desejar sempre o melhor para eles, né? Que tudo corra bem. Mas me parece, e isso é uma boa notícia, que eles estão para mudar os rumos da casa, tá? Me parece que essa parte mediúnica não vai ter mais tanto espaço, tá? Como tem hoje, tá? Eles estão já correndo atrás disso. Eu sei o que é, mas não vou adiantar, porque eu não fui aí, não foi dado permissão, tá, para falar sobre essas coisas. Vladimir Cabral, eles têm convicção que são uma casa universalista, Arthur, ou estão meio perdidos diante de muitos conceitos e filosofias? Bem, eu não sei se eles têm noção que estejam perdidos ou não, tá? Na minha cabeça eu estaria, porque eles ouvem muita coisa, leem muita coisa, não seguem, né, uma linha de raciocínio única, né? Porque o universalismo é isso, vocês sabem como é, tá? Então, eu me coloquei à disposição. Olha, pessoal, vocês desejando que eu retorne, eu retorno. É só me ligar, a gente marca. Se eles quiserem se tornar um centro espírita,
a coisa, obviamente, eles sabem que teria que mudar bastante coisa, né? Mas isso vai ser uma escolha deles, tá? Agora, se eles continuar, não sei se eles vão continuar com essa linha universalista, se vão mais para uma linha de Umbanda, esse detalhe eu realmente não sei, tá? Mas eles estão ávidos por conhecimento, né? Algumas pessoas já me disseram: "Olha, Arthur, eu não leio tanto e tudo mais". E outra, né, quer dizer, eu não cheguei a falar nisso, mas, eles deveriam ter mais cuidado com aquilo que eles abraçam, aquilo que eles leem, porque tem muita literatura ruim por aí. Então isso confunde as pessoas, tá. Mas eu não tratei disso, porque eu acho que também, tinha outras coisas igualmente importantes para falar, não daria tempo, né, ia ficar uma coisa muito longa, muito extensa, e talvez, quem sabe, na outra oportunidade eu possa falar sobre essa questão da literatura de maneira mais profunda, para que eles tenham maior noção do que realmente vale a pena ser lido e seguido e o que não vale a pena ser lido e seguido, né. E aí falar dos critérios, aquela coisa toda. Ana Lúcia Pretelli, olá, boa noite. Quando conheci seu canal, Arthur, de imediato senti confiança, não pela religião, kardecismo, o qual conheço pouco, mas pela sua postura direta e honesta. Obrigado, Ana Lúcia. Ficamos aí felizes, né? Que você tenha tido essa impressão, que eu tenha conquistado a sua confiança, e isso é muito bom, isso nos demonstra que a gente está no caminho aí, né? Sem pretensão de perfeição, vamos aperfeiçoando cada vez mais. Esse é o objetivo no canal, principalmente agora em 2024, né, que certamente vai ser um ano de muitos estudos, de muitas novidades, enfim, aqui no canal. Karine Michelito, admirável atitude de todos. Realmente, né, seria muito injusto eu dizer algo diferente do que eu disse, né? Temos a prova aí com Moça de Rosa que viu tudo. Deixa eu ver aqui. Leia Kardec. É um alívio ver alguém trazendo à tona alguma reflexão sobre esses trabalhos estranhíssimos. Para gente que é espírita, realmente tem algumas. Lá eu não vi nada, tá, pessoal? Assim, muito diferente, tá? Eu fui, fiz a palestra, ninguém deu passividade aos espíritos, nada disso, tá? Lá eu não vi absolutamente nada, né, assim, fora do comum, tá? É, mas, obviamente, que, como eu já disse anteriormente, se eles quiserem seguir uma linha espírita mesmo, né, com base em Kardec, algumas coisas teriam que realmente mudar ali, mas isso é com eles, né? Leia Kardec dizendo: a falta de crítica e percepção sobre o grande desalinho da CPO e congêneres é chocante. É realmente algo que nos preocupa, né, bastante, porque acaba dando ensejo à criação e surgimento de figuras como o suposto médium Pedro Augusto, né? Nada contra ele, eu vi que as pessoas lá não têm raiva, muito menos ódio contra ele, não vi nenhuma palavra pesada contra ele, estão apenas decepcionados, né, assim, de certa forma, um pouco magoados com o que aconteceu, tá? Leia Kardec dizendo também: minha impressão é que eles acreditam que o Pedro é o unigênito sucessor de Jesus até hoje. Eu não sei se alguém lá ainda continua pensando assim, tá? Ninguém me disse nada a esse respeito. Me parece que tenham caído na real, pelo menos em relação a isso, tenham caído bastante na real, tá? Deixa eu ver aqui, Marco Albuquerque, que, né, partidário aí do Pedro Augusto, mas está aqui nos visitando, disse até que iria, né, e acabou não indo, pelo menos não o vi lá. Moza de Rosa, corroborando o que Arthur disse, são pessoas extremamente simpáticas, e o marido da dona Sônia com quem conversei também. Aí, ó. Perfeito, Moza, exatamente isso daí. Maravilha. O Marco Albuquerque, você terá as respostas de tudo isso que está acontecendo. Sabe? Relaxa, meu amigo, já passou, né? O meu recado em relação ao Pedro já foi dado. Muito pelo contrário, à medida que o tempo passa, a gente vai cada vez mais se convencendo, né, de que tudo que nós dissemos bate com a verdade, bate com a realidade, a prova
está aí, né? Nem as pessoas que conviveram com ele tantos anos hoje acreditam nele, né? Então, melhor prova que isso, não sei o que, que pode ser, né? Mônica Elzimura, parabéns, Arthur, pela coragem e iniciativa. Um exemplo para todos nós seguirem em defesa do Espiritismo. Exatamente o que eu digo, né? Quem é o responsável? O que é o responsável por tudo isso? O Espiritismo. E é isso que a gente está convidando aos espíritas sérios, aos divulgadores, fazerem, que é o esclarecimento mais direto, né? É uma coisa realmente de combate, o bom combate às deturpações, aos exotismos, que se a gente deixar essas ervas daninhas crescerem, a coisa vai piorar ainda mais, né? Então, é o que a gente está tentando demonstrar para outros divulgadores, né, que é uma linha que pode muito bem ser seguida, sem aí sermos anticaridosos, antifraternos e nada disso, né? Então, o espiritismo é o que nos dá esse antídoto, é a vacina, né, contra todo esse tipo de exotismo, de mediunidade, né, ou pseudo-mediunidade, como é o caso aí do falso médium, né? Realmente o espiritismo esclarece para que situações como essa sejam evitadas. Vladimir Cabral, oi, Ana Lúcia Petelli, como você ainda é neófita na doutrina, não existe o termo kardecismo. Muitos espíritas usam, né? Mas realmente Kardec não apoiava esse termo, mas hoje alguns utilizam, até mesmo divulgadores bastante conhecidos. Mas o importante, né? Eu sei que a questão de palavras tem a sua importância, mas tem outras questões aí que ela com certeza vai ainda aprendendo aos poucos, né, com a doutrina espírita. Marco Albuquerque, é bom a gente ouvir, né, para vocês verem aí como é que é uma das coisas, né? Marco Albuquerque dizendo, arrependimento será muito grande de todos que apoiam atacar o Avatar. Ninguém está atacando ninguém, né? Essa velha ideia aí. Bem, vamos lá, vamos continuar aqui. Ele cisma, né, que essa coisa de falar mal, não é nada disso. Ana Lúcia Pretelli, humildemente falei como conheço, sei que não sou conhecedora, deixei claro, o negócio é aprender e aprendo com o Arthur, que é muito humilde. Isso aí, Ana Lúcia, né, você desejando, né, conhecer mais o Espiritismo, estaremos sempre aí para ajudar, as casas espíritas estão sempre de braços abertos, de portas abertas, né, para todos os interessados, a gente vê que realmente você se interessa bastante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O nosso adepto aí do falso médio está muito zangado, mas um dia ele vai acordar, né? Um dia acorda, um dia acorda. Vladimir Cabral, sem problemas, alunos, né? Respondendo a ela, você está aprendendo ainda, Kardec não é o criador do espiritismo, ele foi apenas organizador dos ensinos universais dos espíritos superiores. Bem, então vamos lá. Bem, Fabiano, antes de irmos para os slides, né, que eu apresentei lá, o Fabiano Nunes nos dizendo, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Perfeito. Então, isso, né, é uma mensagem de São Luís que corrobora aí justamente esses nossos esforços, que é o esforço também do Fabiano Nunes, que esteve lá conosco, inclusive, no Polêmica Espírita, que está no Espiritismo tem há muitos e muitos anos, enfim, né, tem um trabalho de reuniões familiares muito interessantes e tudo mais, né? Bem, então vamos lá, vamos ver aqui rapidamente alguns dos slides que eu apresentei lá para o pessoal da Casa Plataforma de Oração. Vamos lá. Bem, mostrei esse slide em primeiro lugar, né? Para demonstrar que Kardec não é o criador da doutrina espírita. Vocês acabaram de dizer isso aí, né? Porque o que faz o médium Pedro Augusto? Ele coloca na cabeça das pessoas que a doutrina espírita
está baseada na cabeça de um só, que no caso é Allan Kardec. Não que Allan Kardec não mereça toda o nosso respeito, toda a nossa admiração, mas ele mesmo diz, nesse slide e também em outras passagens, né, que essas ideias, que a doutrina, essas ideias, esses ensinamentos que a doutrina oferece, não são de criação sua. Então, ele diz lá, quem fez a doutrina espírita? Foram as palavras deles, e não a minha imaginação. Foram os próprios atores do mundo invisível, as testemunhas oculares das coisas de além-túmulo que a ditaram. E ela só foi estabelecida sobre a concordância da imensa maioria das revelações feitas em todos os lados e a milhares de pessoas que eu jamais vi. Então, nós aproveitamos para falar do critério da concordância universal e o da universalidade dos ensinos dos espíritos. Nesse trecho aqui, isso fica bem claro. Em tudo isso, diz Kardec, não fiz senão recolher e coordenar metodicamente o ensino dado pelos espíritos. Então, vimos a grandiosa missão de Allan Kardec, que foi de recolher isso tudo e coordenar, dando o corpo de doutrina. Sem levar em conta opiniões isoladas, adotei-as do maior número, afastando toda ideia sistemática, individual, excêntrica ou em contradição com os dados positivos da ciência. E aí nós chamamos a atenção para a excentricidade das comunicações e também da parceria, né, digamos assim, da união entre espiritismo e ciência. Né? Colocando abaixo, ou procurando colocar abaixo, esse preconceito que os espiritualistas, em geral, têm contra a ciência. Que como a ciência não admite, por exemplo, determinados conceitos, determinados princípios do espiritualismo, como a existência da alma, a existência de Deus, eles acham, então, que a ciência não serve para nada. Não era assim que Kardec e os espíritos superiores viram, né? Que essa união entre o espiritismo e a ciência é muito saudável, muito salutar. Inclusive, Kardec diz que se a algum ponto a ciência desmentir o espiritismo, que a gente deva ficar com a ciência. Foi isso que eu disse lá, e vocês vão poder ver quando, né, eles liberarem o vídeo. Falamos também aqui, né, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 6. A fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Chamei aqui pelo uso do crivo da razão, e que o crivo da razão nada tem a ver com falta de caridade, né, como a gente está vendo aí, né, nosso amigo aí, defensor do médium Pedro, né, o suposto médium Pedro, que não entendeu nada, né, do espiritismo. Então, pelo contrário, né, o crivo da razão, o controle pela razão é hiper mega necessário para que a gente examine tudo que venha do mundo espiritual, ou tudo aquilo que se apresente como vindo do mundo espiritual. No caso específico do suposto médium Pedro, ele diz que tudo que ele sabe vem do mundo espiritual. Então, nós estamos nada mais, nada menos fazendo esse controle, fazendo essa análise, porque a nossa fé não é cega, não é porque ele diz que as pessoas têm que aceitar. Algumas pessoas, como o nosso amigo aqui, aceitam cegamente, só que nós não aceitamos cegamente. O verdadeiro espírita, inclusive isso vai ser dito aqui, nada pode aceitar cegamente. Inclusive, isso é um sinal do quê? De fanatismo. Então, diz lá, ó, levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé firma-se no erro, cedo ou tarde desmorona. E é por isso que nós previmos lá atrás. Esse indivíduo, assim como todos os outros que seguem esse caminho, não vão longe. Então, a primeira derrocada dele já aconteceu. Agora, a segunda derrocada vai vir da seguinte maneira. Quando ele cair em si, que esse sucesso todo que ele está prevendo não acontece, não vai vir, não virá, ele pode
assim, ter algum problema de ordem psíquica. Pode ser uma decepção tão grande, né, que ele sabe, sei lá, o que pode acontecer, né? Então, se nós tivéssemos que aconselhá-lo a fazer alguma coisa, primeiro é procurar ajuda. Ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, procurar ajuda. Depois dessa ajuda, ele estudar a doutrina espírita, largar para lá o que ele aprendeu com Robson Pinheiros da vida, com Mônica de Medeiros e tantos outros aí, né, cuja literatura é abaixo da crítica. Ali não se aprende, porque o que tem ali é falso. É claro que eles vão misturar ali coisas plenamente aceitáveis, mas nós utilizamos o critério de Erasto. É preferível rejeitar 10 verdades a ter que aceitar uma só mentira, né? Então, o fanatismo não vai longe. Nem aquele que estimula o fanatismo e nem o próprio fanático. Ele um dia vai cair em si, e na hora que cair em si, pode ser até tarde demais, né? Enfim. Bem, vamos lá, vamos para o próximo slide. Onde consta o seguinte: a intromissão tão frequente dos maus espíritos nas relações mediúnicas é inerente à inferioridade do nosso globo. Aqui corre-se o risco de ser vítima dos espíritos enganadores, como num país de ladrões ou de ser roubado. No início do nosso estudo lá na Casa da Plataforma de Oração, nós chamamos a atenção para aquilo que os espíritos nos ensinam. Primeiro, que nós estamos no mundo de provas e expiações. Segundo, que 99,999% dos espíritos que aqui estão encarnados são de terceira ordem. Sendo assim, boa parte dos espíritos que se comunicam são de terceira ordem. Eles são em maior número e muito mais facilmente se colocam à disposição para darem comunicação. Enquanto os superiores, não. Os espíritos superiores são criteriosos e estão muito atarefados para estarem se apresentando a todo momento. Então, demos esse panorama geral, né, principalmente em relação à condição do nosso mundo, a condição espiritual, e também a prevalência de espíritos de terceira ordem no nosso planeta, né? E aí, né, o que na verdade repete, em outras palavras, aquilo que consta na Revista Espírita de 1863, Perguntas e Problemas e as Mistificações. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto aqui para o chat. Outro também slide, eu não sei se eu cheguei a apresentar esse, que é o seguinte: o primeiro controle é, sem sombra de dúvida, o da razão, a qual é preciso submeter, sem exceção, tudo quanto vem dos espíritos. Então, novamente, eu aí falei do crivo da razão, onde nós devemos submeter tudo, né, a esse crivo, né, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. E aí, no outro momento, Kardec dizendo: eis uma recomendação feita incessantemente pelos bons espíritos, dizem eles: Deus não vos deu raciocínio sem propósito. Enfatizei bastante isso, que se o senso crítico, a razão, o raciocínio são dons, digamos assim, são, né, que Deus nos dá, então nós temos que utilizá-los e não deixá-los adormecidos. Porque, eu não cheguei a comentar essa parte, mas é o que nós sabemos muito bem, que até mesmo dentro do movimento espírita, né, isso não é feito, né, esse uso do raciocínio, né, e quando é feito, é visto com maus olhos, né. E ali Kardec prossegue: os maus espíritos temem o exame. Ressaltei isso lá também. Dizem eles: aceitai nossas palavras e não as julgueis. Se tivessem consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. E eu também ressaltei que os bons espíritos
não se sentem mal ou não se sentem ofendidos por serem questionados. Já os maus e os mal intencionados, geralmente chiam, geralmente reclamam quando são interpelados, quando são questionados. Né? Então vamos lá. Também expus lá esse comentário de Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. Relembrei também, no início do estudo, que Kardec não é o autor apenas de 5 obras, e sim de 23 obras. Então, informei a eles que não existe essa história de Pentateuco, tá? Que Kardec produziu muito mais obras, citei a Revista Espírita, citei o que é o Espiritismo, citei o Viagem Espírita de 1862, enfim, praticamente todas as obras que Kardec publicou em vida. Então, nesse item 92, Kardec nos disse: entre os adeptos do Espiritismo encontram-se entusiastas e exaltados como em todas as coisas. Então, falei que esses entusiastas exaltados existem entre os adeptos do Espiritismo e também fora do Espiritismo. São esses, em geral, os piores propagadores, porque desconfia-se de sua facilidade em tudo aceitar sem um profundo exame. Então, procurei demonstrar a eles ali, inclusive eu fiz esse mesmo estudo, eu disse para eles lá, eu fiz esse mesmo estudo praticamente, ficou muito parecido, né? Os slides praticamente os mesmos, no Centro Espírita, lá na Ilha do Governador. Então, eu não tratei, em momento nenhum, a Casa Plataforma da Oração diferentemente, né? De todos os outros centros, né? E também os centros espíritas. Então, eu procurei atrelar o fato de quando se aceita as coisas sem um profundo exame, o indivíduo, então, tende a ser um adepto exaltado, demasiadamente entusiasta, e isso não é bom. Né? Continua Kardec: o espírita esclarecido evita o entusiasmo que pode cegar. Observa tudo friamente e com calma. Ressaltei isso também. É esse o meio de não ser presa das ilusões, nem dos mistificadores. Então, novamente ressaltando que não é porque é espírito que a gente tem que acreditar cegamente. Tá? Então, parar com essa ideia de idolatria de espírito. Nem idolatria de médium, nem idolatria de espírito. Né? A parte toda a questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, considerar a integridade de caráter daqueles com quem se lida. Vamos lá. Também levei para eles essa mensagem composta, né, esse texto aí da Revista Espírita de 1860, onde consta o seguinte: aliás, só os espíritos chegados ao último grau de perfeição estão isentos de erros. Os outros, por melhores que sejam, nem tudo sabem e podem enganar-se. Mas, quando verdadeiramente bons, o fazem de boa fé e concordam francamente, ao passo que os outros o fazem conscientemente e se obstinam nas mais absurdas ideias. Então, eu disse o seguinte, que um espírito pode até ser bom, mas quando ele desconhece, ele diz, olha, eu desconheço isso, ou então ele diz, olha, no meu ponto de vista, que pode não ser reflexo da verdade, é isso, isso, isso. Mas o espírito mal intencionado vai apresentar tudo como verdades absolutas, como se fosse conhecedor de tudo, detentor da verdade universal. Geralmente, né, nós os conhecemos como espíritos pseudo-sábios. Então diz lá, né? O faz de boa fé e concorda francamente, ao passo que os outros o fazem conscientemente e se obstinam nas mais absurdas ideias. Né? Temos o caso aí da Ramatiz e tantos outros aí, né? Se é que Ramatiz existe mesmo.
É por isso que nos devemos guardar de aceitar tudo quanto vem do mundo invisível. Olha só que interessante. Sem antes submeter ao controle da lógica. Então, pessoal, nós sabemos que é unicamente no Espiritismo que se segue esses critérios. Nós sabemos que existem religiões, principalmente no Brasil, que se utiliza na mediunidade ou de mediunismo sem controle. Então, se eles lá, por exemplo, se dedicarem não ao espiritismo, mas a alguma dessas religiões, eles vão continuar na mesma linha. Pode vir tudo quanto é espírito e não vão fazer nenhuma espécie de análise. Agora, já no espiritismo, eles foram informados por nós que se realmente eles forem seguir mais ou menos os padrões de uma casa espírita séria, eles deverão, então, seguir esses padrões que a gente está demonstrando aí. Esse post eu acho que acabou não indo, tá? Mas é interessante a gente falar sobre ele. O número de médiuns hoje é incalculável e é lamentável ver que alguns se consideram os únicos chamados a distribuir a verdade ao mundo e ficam extasiados diante de banalidades que consideram monumentos. Isso aqui não foi, tá? Eu na última hora, decidi deixar esse post de lado, esse slide de lado aí, mas ele é muito interessante, é de Erasto, né? Que mostra que já tínhamos esse problema, né, na época de Kardec, um número incalculável de médiuns, né, e o quão era já lamentável ver que alguns já se consideravam missionários, né, os únicos chamados a distribuir a verdade, pessoas especiais. Então, a gente procurou passar, não mesmo sem apresentar esse slide, que médios não são pessoas especialíssimas, que elas têm uma faculdade, que está enraizada no organismo e que não é apanágio, não é exclusividade de pessoas boas, tá? Que qualquer pessoa, independente do grau de moralidade que tenha alcançado, pode ser médium ostensivo, né? E ficou nisso, pessoal. Nós acabamos também levando, mas não desenvolvemos, alguns slides que nós vamos fazer brevemente aqui, nós vamos estudar brevemente aqui sobre a questão do esquecimento do passado, tá? Mas ficou lá para eles lerem, para que eles entendam que o esquecimento do passado não nos faz pessoas completamente diferentes do que nós fomos em outras existências, tá? Que, por exemplo, hoje o indivíduo que é medíocre não pode ser a reencarnação, a não ser que tenha um problema orgânico, isso está explicado, né, que é bem explicadinho no Livro dos Espíritos, a não ser que um problema orgânico, né, alguém medíocre hoje não pode ter sido Einstein ou um Lavoisier numa outra encarnação, né? Não isso que geralmente o espírito traz, né, certas tendências do passado, tendências essas que são reflexos das suas conquistas anteriores, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral, tá? Que só não se manifestará caso a pessoa nasça com um problema físico, uma debilidade física, que aí fará com que aquele espírito não consiga se manifestar em toda a sua plenitude. Tá? Então, é o que aconteceu, é o que o suposto médium Pedro Augusto tenta convencer as pessoas, que a pessoa se esquece completamente, que ela pessoa não tem nada a ver com o que foi em outra encarnação. Não. Na aparência, ela pode não ter nada a ver, né, no modo de vestir, obviamente, por uma questão cultural, obviamente que vai pegar uma pessoa 2000 anos atrás e se vestir de uma maneira, de hoje, até isso, né, ele tenta confundir as pessoas. 2000 anos se vestir de uma maneira, é claro que o indivíduo que esteve há 2000 anos não precisa se vestir da mesma maneira hoje, não se pede isso. O que se está pedindo é que se leve em consideração as tendências inatas, que são originárias de encarnações passadas, né? Então, as nossas preferências, os nossos gostos, as nossas tendências, geralmente são resultado das nossas características, né? Características que nós já vimos desenvolvendo há múltiplas encarnações, em múltiplas existências, né?
Então, não vem do nada. Nós não somos, nós não zeramos tudo quando reencarnamos, né? Claro, temos o esquecimento do passado, porque espíritos endividados que somos, imagine se nós lembrássemos que nós matamos a nossa mãe numa encarnação passada. Se ela também lembrasse disso, olha que problema que ia dar. Então, é nesse sentido que atua o esquecimento do passado. Não faz a pessoa completamente diferente, né? É diferente na aparência, né? Até alguns gostos podem mudar, coisas que existem hoje não existiam no passado. Tranquilo, isso faz parte da vivência atual. Mas as nossas tendências, tanto na parte intelectual quanto na parte moral, geralmente seguem o mesmo caminho, né? Bem, deixa aqui remover, vamos ver os comentários de vocês e vamos para a parte final aí da nossa participação no nosso estudo de hoje. Deixa eu ver aqui. Matheus Oliveira fazendo uma pergunta. Atua na reunião mediúnica que você frequenta, vocês trabalham com evocação? Bem, eu já peguei o trabalho em andamento, tá? Eles não costumam fazer, mas fizeram recentemente para um caso muito específico que nos chegou até lá, então nós fizemos a evocação e funcionou muito bem, tá? Então, eu peguei a reunião mediúnica já existia, é um trabalho já antigo, né, da casa, mas não se é contra a evocação, tanto é que foi feita a evocação e com resultados muito bons, tá? Deixa eu ver aqui. Fabiano Nunes dizendo, São Luís foi cirúrgico, sem dúvida, né? Deixa eu ver aqui. Cláudio Pecorari. Arthur, não posso omitir o seguinte, um estudo sobre mediunidade. Citei suas pesquisas, elogios a você, seu trabalho foram sensacionais. Que bom! Um estudo sobre mediunidade, citei suas. Que bom, Cláudia. Ficamos felizes, a gente está contribuindo aí, né, de alguma forma, para o melhor entendimento do espiritismo. Não são as ideias do Arthur, mas do espiritismo. Perfeito. Mente e consciência, nosso amigo Samuel, tá certo com esse trabalho que você está colocando aí, liberta nos ossos da ignorância, mostrando a minha identidade com Kardec. Como é que ela é? Como é que ela é? Ok, isso aí. João Paulo, a CPO, tipo, traiu a confiança. Não traiu a confiança porque ele não está mais lá, né? Não existe trair confiança de quem não faz mais parte do trabalho, né? Talvez tivesse, se tivesse me chamado lá enquanto ele estivesse lá. Poderia até se questionar isso daí, né? Renato Carvalho, olha, confirmando aquilo que nós dissemos, ó, não só leu, como alguns de seus supostos desdobramentos são apenas trechos dos livros desse pessoal. Perfeito, comentamos isso com a Fernanda hoje à tarde. Como o suposto encontro com o Dragão 2, que é um trecho do livro do Robson Pinheiro. Olha lá. E o próprio Robson Pinheiro, junto com a Mônica de Medeiros, disseram que ele memoriza trechos inteiros das obras deles. Eles já repararam isso. E o Renato ali, Carvalho, né, muito bem apresentando mais essa confirmação. Tá aí, pessoal. Não tem contra fatos, não há argumentos. Defender cegamente o indivíduo desse não é razoável. A gente, como eu falei, a gente não quer o mal da pessoa, né? Enquanto pessoa, talvez até se tivéssemos com ele pessoalmente, trataríamos muito bem. Agora, esse indivíduo tem que saber da responsabilidade dele. Ele já está com 30 mil no canal dele. Ele não está preocupado em levar a verdade. Ele quer levar as fantasias da qual ele acredita. Inclusive, depois que o Robson Pinheiro e a Mônica de Medeiros o questionaram por ter recebido o tal do ET Sheliana, aí hoje ele fala mal dos dois. Veja como são as coisas. Antes os dois eram ídolos dele, mas foi só os dois reclamarem do comportamento dele, da atitude dele, ele já se voltou, vive falando que o Robson Pinheiro é isso, que é aquilo, que
só pensa em dinheiro. Ué, mas até ontem não estava vendo nada disso. O Robson Pinheiro só pensa, segundo ele, só pensou em dinheiro depois que o criticou, é isso? Sendo que o Robson Pinheiro já fatura com isso já há um bom tempo. Né? Total falta de coerência. Matheus Maranha, vamos ver o que eles dizem aqui. Boa noite, conheci o canal CPO, muitos vídeos assisti, mas a partir do momento de incorporação constante me incomodei. Assim conheci o canal do Arthur, aí tudo ficou esclarecido. Que bom, Matheus. Aí, ó, mais um, né, um amigo aqui, né, nós estamos conhecendo agora, que, né, teve essa boa impressão, como eles também tiveram. A receptividade que nós tivemos lá na Casa Plataforma da Oração prova que muitos deles, né, reconheceram esse nosso trabalho, né, que tinha coerência, que tinha seriedade, que tem coerência, tem seriedade, que estamos bem intencionados. Nós pensamos no maior número, nós não pensamos em uma única pessoa. A gente não vai sacrificar vários para defender um. O que muitas pessoas querem é isso, que a gente não fale nada contra o senhor Pedro, porque vai machucá-lo. Tá, mas e essas outras pessoas? Não estão sendo machucadas? Não foram machucadas? Não foram enganadas? Como é que elas ficam? Então você quer ficar um montão de gente para proteger uma pessoa? Não faz o menor sentido, né? Bem, então vamos lá. Mente e consciência, da apometria, fala muito perda, fala muito de Lacerda. Né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais algumas considerações de vocês para a gente caminhar para o encerramento. O Matheus Maranha também nos diz o seguinte, ó, acredito que agora sim a CPO tem um novo caminho a seguir, com certeza. Estamos torcendo por eles. Depois da saída do Pedro. E você, Arthur, depois de assistir vídeos, vídeos seus, agora eu compreendi seu trabalho. Que bom que ficou bem esclarecido aí pelo Matheus, né? Maravilha, assim, também para o pessoal lá da CPO. Deixa eu ver aqui. Mais algumas mensagens. Bem, vou ter que, infelizmente, suspender aqui o Marcos, porque ele está atrapalhando, né? Eu não consigo mais ver a mensagem de vocês, porque só dá ele aqui no canal. Um dia vai acordar, né? Eu estou sabendo até que ele andou até tendo que ir ao médico. E até aconselho, fanatismo pode ser causa e pode ser efeito. Tá? Então, cuide da sua saúde mental, porque essa idolatria a essa figura não vai lhe fazer bem. Tá? Fabiano Nunes nos dizendo, pois, um dever de todos os espíritos sinceros e devotados repudiar e desautorizar abertamente em seu nome os abusos de todo gênero. Tá aí, né? Que, como já dissemos, sempre foram trechos que nos chamaram a atenção lá atrás, quando eram bem mais jovens, e que nós víamos que boa parte do movimento não seguia e simplesmente, né, não levava em consideração. Então, foi aí que a gente foi percorrendo esse caminho aí da crítica literária, da crítica de todos esses abusos aí cometidos em nome do espiritismo ou se utilizando da mediunidade. Ana Lúcia dizendo, Vladimir... tá, essa é a mesma coisa, né, do passado lá. Vamos lá. Debates. Acontece, pessoal. Ana Lúcia não leva a mal, Vladimir não leva a mal. Isso acontece, né? Cada um com discordância, mas com respeito sempre. E eu sei que vocês dois são respeitosos. Fabiano Nunes também dizendo, a gênero que pudesse comprometê-la a fim de não lhe assumir a responsabilidade, pactuar com os abusos seria tornar-se cúmplice, exatamente, e fornecer armas aos nossos adversários. Está lá na Revista Espírita de 1865. Então, deixa eu ver lá. Deixa eu ver aqui. Mais mensagens e a gente vai encerrar a nossa live de hoje. Bem, então, pessoal, acho que é basicamente isso, né?
Assim, temos aqui Alimentando do Espírito, audiolivros. O pior deles é o suposto Osho, um espírito inferior, materialista. Chamamos atenção para isso também aqui no canal. E sexualmente desequilibrado, sem nenhuma moral para exortar, dar bronca em nós, humanidade encarnada. Perfeito, perfeito aí. Ela que é dona do canal Alimentando o Espírito Audiolivros. Né? Inclusive, sugerimos, né, o documentário da Netflix, The Wild Wild Country, que é um documentário sobre o Osho, né, onde e falamos várias vezes dele, que inclusive foi apelidado de guru do sexo. Né? Tomara que ele não volte, né? Que ninguém lá da CPO volte ou venha a receber esse espírito aí, porque realmente não dá, né? Deixa eu ver aqui, se é que é ele mesmo, né, que está se manifestando. Eu acho que um espírito desse não tem nem condição de se manifestar, ele deve estar lá sofrendo aí os resultados da sua última encarnação, né? A mesma dona do canal diz o seguinte: infelizmente, as pessoas não estudam e cometem muitos enganos em relação à nossa querida doutrina espírita. É o desconhecimento, não é. Boa parte é por desconhecimento, não é por má intenção, né? Fernando Linhares falou uma coisa que realmente é interessante, né? Que possivelmente o nosso amigo lá, Pseudo Kardec, tenha uma excelente capacidade de memória fotográfica. Então, ele lê isso nesses livros, né? Lá aquele livro que ele tem citado muito, do Abismo, do Ranieri, os livros da Mônica de Medeiros, do Robson Pinheiro. Então, ele bem capaz de ele ter uma boa memória fotográfica, é capaz, então, de reproduzir trechos inteiros sem ler, né? Sem lê-los ali na hora. Né? Tudo devido à memória fotográfica dele. Né? E ela também diz o seguinte: eles falam kardecismo, não falam desencarne e fluido, sendo que correto espiritismo, desencarnação e fluido, exatamente, sem acento. Peculiaridades do idioma, né, que tem sua importância sim. Deixa eu ver aqui. Ah, o J.E. Young, né? O G. Young. Boa noite, Arthur. Agora você precisa ir em um centro Satya Sai do Sai Baba, né? Se eles me convidarem, eu vou, não tem problema nenhum. Só que eles vão ter que provar, né? Que se eles quiserem me convencer, vão ter que provar que realmente Sai Baba não era um prestidigitador, um mágico, né? Um ilusionista. Deixa eu ver aqui mais comentários, né? Bem, é isso, pessoal. Agradecemos muitíssimo aí, né, a participação de todos vocês. Quero reafirmar, né, que realmente lá foi tudo muito bom, transcorreu tudo muito bem, fomos muito bem recebidos. Novamente, não fomos para convencer ninguém de nada, fazer proselitismo, torná-los espíritas do modo como nós entendemos o espiritismo, que é o espiritismo de Allan Kardec, o espiritismo verdadeiro, né, na nossa concepção. Não fomos agredir ninguém, nem obrigar ninguém a pensar como nós, né? Simplesmente fizemos aquilo que nos convidaram a fazer, levar um pouco do espiritismo. Eu disse lá, né, que seria impossível eu levar tudo, porque senão iam levar dias e dias e dias, né? A gente falando de espiritismo, que é uma doutrina muito ampla, na qual, eu disse isso lá, vocês vão ver, todos nós somos estudantes. Alguns estudantes estão um pouquinho mais adiantados, porque têm mais tempo de estudo, têm mais idade, né? E outros estão começando, ou não estudaram muito, mas que todos somos aprendizes. Tá? Não tem mestre de nada, deixei bem claro isso, nem gosto dessa postura, né? Somos todos iguais no sentido de que somos espíritos de terceira ordem tentando melhorar naquilo que for possível, né? E que não vamos nos odiar em função de diferenças entre crenças, tá? Isso foi a tônica não só minha, mas a tônica deles mesmos, tá?
E pelo fato de nós estarmos veementemente alertando em relação ao suposto médium Pedro Augusto, é porque realmente a coisa já adotou um tom e uma magnitude que não tem como a gente ficar calado. Vocês veem isso a todo momento nos vídeos, a cada vídeo que a gente lança, onde falamos sobre ele e o que ele diz, né? Ainda mais, como dissemos lá no início, quando ele se apresenta como a reencarnação de Allan Kardec, não tem como nós ficarmos calados. E se não tem mais espíritas falando, é porque o pessoal não gosta da polêmica, eles não gostam desse tipo de trabalho. Então, nós vemos assim, bem, muito poucos espíritas têm falado sobre ele. Se nós não estivéssemos fazendo esse trabalho, amanhã ou depois, o que poderia acontecer? Algum espírita desavisado poderia encontrar aí o senhor Pedro Augusto na internet e depois procurar para ver se tem alguém falando algo em contrário, e não ia encontrar. O que poderia acontecer? Chamar esse indivíduo para falar no centro espírita. Agora, você imagina, o indivíduo ensinando fractal, chamas gêmeas, dragão branco, Oxo como espírito evoluído e tantas outras baboseiras e absurdos mais. Imaginem o estrago. Imagine o estrago. Então, é importante nós oferecermos o contraponto. Não é para acabar com ele, não é para destruí-lo enquanto pessoa, mas destruir, sim, essas ideias que nós temos a convicção que estão erradas. E nós temos todo o direito de fazer isso. E, graças a Deus, os membros da Casa Plataforma de Oração inteligentemente compreenderam isso. Não foi como vingança contra o senhor Pedro. Eles pouco falaram sobre ele, foi muito pouco falado sobre ele. E o que foi falado foi em tom de certa decepção e, em alguns momentos, até um pouco de assim, preocupação com a saúde mental dele. Foi a única coisa que foi dito. Tá? E mesmo se dissesse algumas coisas, eu não estaria autorizado a falar aqui para vocês. Tá? A única coisa que eu falei, que me foi passado, que confirma o que eu já tinha dito, é que ele lê livros, e isso eu já sabia, só foi confirmado, lê livros desses autores e depois os repete. Já existe, eu já até ia lançar, eu que esqueci. Eu ia pegar esse vídeo da Mônica de Medeiros falando isso e esqueci que ela tinha, né, de falar sobre esse vídeo. Tá? Então, novamente, vamos agradecer aqui publicamente, já fiz isso pessoalmente, vamos agradecer publicamente pela recepção que tivemos lá na Casa Plataforma de Oração, agradecer a todos pela acolhida e estaremos, né, à disposição para qualquer coisa, né, que eles possam vir a precisar de mim, né, principalmente no que tange ao espiritismo, que é o conhecimento que nós temos a oferecer. Bem, então agradecemos aí a presença de todos, né? E amanhã estaremos aqui novamente reunidos nos nossos estudos, né? Onde voltaremos com o estudo Viagem Espírita em 1862, que ocorre toda terça-feira, e também o estudo de O Céu e o Inferno com os nossos demais companheiros que estudam conosco esse ótimo livro, né? Da codificação espírita. Um forte abraço a todos, tenham um bom descanso, uma boa noite e até a próxima, pessoal. E se eu lembrar mais de alguma coisa, eu vou passar para vocês também, mas a gente conseguiu resumir bem o que aconteceu lá na Casa Plataforma de Oração. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.